Aqui no 14º Encontro da Previdência Complementar da Região Sul, o dia não para, né? Nós estamos agora com N conteúdos, N palestrantes, um evento para mais de 400 pessoas presentes, mas estamos agora, nesta mesa, reunidos para falar dos desafios da Previdência Complementar, aqui com a Regídia, que está à minha esquerda, né? Ao meu lado, da Previsc, o Ivécio, da Celos, e também o Gilmar, lá da Celos, para falar desse novo momento. Seria novo momento ou nova situação da nossa meio de vida, dos nossos hábitos quanto seres humanos? Falamos há pouco com Marta Gabriel sobre toda essa dinâmica social que a gente vive com as novas tecnologias, onde muitas vezes o ser humano para um pouquinho de sentir ou se preocupar com o que pode acontecer lá na frente. Gilmar, ótimo. Contigo ali. Então, Carlos, eu posso dizer que é um novo momento, porque nós estamos vivenciando um cenário completamente distinto de uma realidade que nós vivenciamos no período colegial. A Previdência, na minha época, né, era a ideia realmente de um aposentado que ficaria jogando bingo ou costurando. A Previdência mudou completamente. A ideia da Previdência é a continuidade da sua vida laboral, porém agora com o benefício de poder utilizar esse tempo ao seu favor. Então, quando eu falo em Previdência, eu tenho que pensar realmente a longo prazo, ou seja, um benefício da minha aposentadoria, eu poder fazer todo o meu hobby, todo o meu lazer e a ganho próprio, a ganho para o meu próprio, digamos, meu conteúdo, minhas necessidades. Então, Previdência Complementar, ela complementa, obviamente, a Previdência Social, mas o principal objetivo é eu ter qualidade de vida. Eu tenho a financeira, mas também poder fazer aquilo que eu sempre desejei. Essa está sendo então uma nova realidade, um novo cenário do aposentado no cenário brasileiro. O que significaria que não estou aqui para o descanso, para o comodismo. Esse novo momento, vou perguntar ali para o Ivécio, pode ser um momento que eu posso trocar de carreira, iniciar um novo rumo profissional? É uma nova etapa da vida, né? E ela vem com desafios diferentes. Obviamente que a idade traz desafios diferentes, mas você também almeja ter qualidade de vida nesse momento, né? E até os anos 90 as pessoas se aposentavam com 60, 62, 63 anos com uma expectativa de vida de viver mais 10 anos, né? Até 72, 73. E hoje, na verdade, as pessoas estão chegando aos 90 e passando. Então você se aposenta razoavelmente jovem. E passando bem, né? Saudáveis. E passando bem, e com o intuito de passar bem, né? Então você se aposenta razoavelmente jovem ainda, né? Nos parâmetros atuais, com 60 e poucos anos, mas com uma expectativa de vida de 2, 3, 4 décadas pela frente. Então como é que você vai garantir a qualidade de vida por essas décadas que você ainda tem de sobrevida, né? Como é que você vai aproveitar? Então esse é um dos desafios que se apresenta, não só para a Previdência Oficial, mas principalmente para a Previdência Complementar, de garantir essa qualidade de vida no futuro. Talvez a gente fale aqui de tão presente a necessidade de planejar o futuro, poupar. Na Previdência você vai fazendo essa construção da sua segurança futura. Regídia, ainda paira algum preconceito, ainda da geração agora que está ingressando ao mercado, de não se preocupar lá na frente, porque tivemos algumas mudanças que são recentes, faz menos de 2 décadas, por exemplo, no serviço público, onde você não se aposenta mais com a paridade salarial do seu tempo de ativa, de qual é essa necessidade, tanto na esfera particular quanto na esfera daquele que é estatutário? Eu acho que a gente está realmente... É um novo momento, mas também é um novo momento baseado em tudo que a gente já passou e que teve que superar. Então, se a gente olha somente a geração que está entrando agora, talvez o desafio que o segmento tem é principalmente no que diz respeito que o jovem, e até porque a questão do vínculo empregatício, que era tão forte na geração anterior, hoje ela deixou de existir. Então o jovem ele tem muito um olhar que ele é autossuficiente e que ele consegue fazer a sua própria gestão, ele tem de alguma forma uma dificuldade de se enxergar lá na frente. Então eu acho que quando a gente está falando de previdência complementar para esse grupo, o desafio é isso, que a previdência ela é importante independente de uma aposentadoria. É um melhor momento para ele viver lá na frente. Agora, quando a gente olha a geração, talvez a minha geração, um pouco mais jovem... Geração jovem, a gente tem que reconhecer, são geração jovem, vamos lá, sua geração jovem. Mas aí o que eu vejo, quais são os desafios desses?
esse grupo, ele de fato, ele viveu com as quebras de paradigmas, que ele vinha num cenário assim, do INSS, o regime geral queria cobrir até o final da vida dele, e aí ele descobre que não é bem assim, que tem uma reforma da Previdência, aí entra os benefícios vitalícios, que aí depois eles também, aos poucos, se mostram que, em função da expectativa de vida, não é o melhor modelo. Então, sim, nós estamos num cenário de reinvenção. Cada um, dentro da sua geração, precisa buscar se reinventar, e esse talvez seja o grande desafio de momentos como esse, de um encontro como esse. E Gilmar, dentro daquilo que vai ser compartilhado, já está sendo discutido dentro desse encontro, que são as capacitações, tanto de relação daquele que está ingressando agora, é a minha primeira pergunta, existe idade mínima para ingressar e se preocupar com o futuro? Ou, dentro de todas essas ofertas que estão dentro do mercado, de como a gente se manter seguro em aonde aplicar e fazer o seu plano de previdência? Esse, Carlos, talvez seja o maior desafio nosso realmente no segmento da previdência complementar no Brasil especificamente, porque ser previdente não fazia parte da nossa cultura. É um papel muito, na verdade, audacioso que todas as entidades têm de poder realmente evidenciar a importância de você começar uma aposentadoria desde quando nasce. Né? Nós temos hoje um mercado que oferta realmente os diversos tipos de produtos e serviços, cada um realmente atendendo a alguns seus regulamentos próprios, mas com certeza a economia ela tem que estar presente nas rotinas, na educação familiar. Então, quando começar o processo de investimento, quando se deve começar a investir? Deve começar já logo que a criança já começa a identificar já o real valor do dinheiro, como funciona a economia. Cabe muito à família poder fazer todo esse processo de educação financeira, e o nosso papel desse segmento é justamente dar o primeiro passo, iniciar realmente esse processo de economizar desde agora. E Vécio, dentro desse cenário que o Gilmar colocou, que a educação vem de casa, talvez, ou o início, né, dessa introdução ao mundo financeiro, da poupança, do pensar lá na frente, de se resguardar. Isso também se reflete, já existe, o que você vê, por exemplo, no sistema educacional brasileiro? Quando a gente fala desde muito jovem, o ensino médio, o ensino fundamental, nós estamos maduros mesmo para falar de finanças? Essa também é um desafio, né, Carlos? De tu conseguir fomentar o máximo possível a questão da educação financeira e educação previdenciária, né? Já existem algumas iniciativas, né, que ocorrem no país. Eu até acredito que uma que eu vi recentemente foi em Curitiba, que acrescentaram educação financeira nas escolas, alguma coisa assim. Se não me engano, foi em Curitiba. Mas é o tipo de iniciativa que ainda é muito incipiente, ela realmente tem que ser mais incentivada, mais fomentada, para quebrar esse paradigma, como já falou a Regide e como falou o Gil, que previdência não é coisa de gente que já tem mais idade, previdência é coisa de jovem. Porque não adianta Porque tem mais idade, ele está usufruindo da forma previdente, desculpa, isso, que ele agiu. Não adianta, né? Não é que não adianta, mas é muito mais ineficaz você pensar em previdência quando já tiver 50, 55, 60, do que você pensar nisso desde que é jovem. Se não desde que... se seus pais não pensaram nisso por você quando você tinha 7, 8 anos de idade, mas você, quando já faz 18, quando faz 20, já pode aportar um valor mínimo que seja num plano de previdência para pensar no seu futuro, para pensar nessa qualidade de vida que você vai ter depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, e sabe-se lá até onde vai a expectativa de vida daqui mais alguns anos, né, que nós já estamos passando aí um século de vida para algumas pessoas, né? Então, como que isso vai ficar no futuro? Esse desafio ele vai acabar se incrementando e vai ser cada vez... vai ser um desafio cada vez maior para a gente. A gente fala aqui talvez de mais de um dos desafios hoje da nossa vida moderna, da vida contemporânea, que é a primeira, a construção do hábito. Acho que é o mais importante, de você fazer a sua reserva e saber que você vai ter que reservar parte, uma quantia para o seu futuro. Mas, Egídia, uma preocupação, aonde aplicar? Em quem eu posso confiar dentro dos desafios dessa previdência, né, dos mercados da previdência complementar, dando, obviamente, toda essa variedade e oferta que está dentro do mercado, seja em fintechs, seja em apostas, isso que eu achei terrível, que eu vi uma notícia recente de quantas pessoas que aplicam em jogos de azar, para não falar aí alguns nomes de alguns animais em diminutivo, né? 3 vezes mais gente do que aplica na Bolsa de Valores, por exemplo, que é investimento. Que confiam a esse tipo de ganho ou resultado imediato e não tem talvez a paciência ou não teve talvez o contato ou a confiança de fazer esses aportes e confiar isso a profissionais que vão fazer essa boa gestão de um fundo coletivo. Eu acho que, de fato, esse é um grande desafio.
Porque como até em função de redes sociais, tem algumas questões que elas parecem assim que o dinheiro ele vem de uma forma muito fácil. Então, é bem esses casos. E eu sempre coloco, eu acho que a pessoa, nem indo para uma linha desse tipo, mas uma questão é o que a pessoa vai colocar para uma previdência, que é uma reserva que ela está formando para o longo prazo. E outro é um investimento que ela tem, que ele também é importante. Então, não é que quando a pessoa coloca em previdência, só previdência. É importante ela também ter uma reserva por uma eventualidade, para viagens. Mas o segmento de previdência complementar, e principalmente quando a gente fala do fechado, ele... qual é o objetivo? O objetivo é, de fato, pagar benefícios lá na frente. Então, eu sempre digo, esse é, de fato, o nosso objetivo, o nosso propósito. Não é simplesmente fazer com que as pessoas depositem o dinheiro e depois resgatem tudo, mas sim que é uma poupança que eles estão fazendo para que, quando eles quiserem, eu não digo se aposentar, mas reduzir o ritmo, que eles de fato tenham uma reserva para isso. Aproveitando que eu estou contigo aqui ainda, este diminuir o ritmo, ele se envolve tanto para problemas inesperados, de saúde, talvez eu possa ter um imprevisto, a gente não controla tudo, né? De saber como vai estar a minha capacidade produtiva, seja braçal, seja também intelectual, porque a idade chega, né? E agora, dentro desse escopo, só queria que vocês compartilhassem conosco do que é toda essa experiência, até para o público leigo que não está inserido, ou se ali já está, de ter essa segurança, porque é um time que está ali atrás, né? Muitas vezes de uma identidade, de uma marca que está ali zelando por todos aqueles recursos que foram confiados. Como a Regídia colocou, Gilmar, você pensa, e o propósito é lá na frente pagar os benefícios para que a pessoa tenha segurança e conforto. Corrige? Não? Perfeito, é isso? Perfeito. É essa a observação. E não ali o ganho imediato, o enriquecimento e para se proporcionar segurança para que você tenha condições, talvez, de continuar planejando. É isso? Correto. Uma coisa que constantemente a gente fala nesse segmento é a profissionalização das pessoas envolvidas nesse processo realmente da Previdência. Menos de 10% da população brasileira tem acesso a uma previdência complementar. Por que não tem acesso? Talvez por desconhecimento. Cabe realmente a nós realmente divulgar a importância da previdência complementar. E quando a gente fala em previdência complementar, a equipe que está atrás é uma equipe muito profissional, porque hoje é um segmento muito restrito, porém uma profissionalização extremamente alta. Então, são entidades sem fins lucrativos, né, obviamente, porém eles trabalham com uma profissionalização que atende ao mercado realmente de uma forma muito abrangente. Então, hoje, segurança, quando a gente fala dos vários requisitos que uma entidade tem, uma das principais é a profissionalização dos empregados que estão administrando esse dinheiro, esse fundo que tem o objetivo principal de pagar um benefício. Então, esse eu acho que é um dos principais pontos mais seguros que uma entidade de previdência fechada tem atualmente. Até decorrente da tradicionalidade e já apresenta resultados, né, Vécio? Porque já são muitos... Vamos trazer o termo correto aqui. A gente tem o participante, que é aquele que está fazendo aportes, né? Mas aquele que já está usufruindo do benefício. A nomenclatura correta é? Assistido. O assistido. O assistido, ele é o reflexo, ou talvez o maior propagandista, né, nessa questão, porque ele está ali vivenciando o conforto do que ele também tomou coragem de agir, a decisão, vou tirar a palavra coragem, talvez a inteligência, né, a maturidade de fazer esse aporte, mas mais do que tudo, ali é o sucesso e a atribuição do que aquilo que ele confiou era confiável e deu resultado. Isso, é importante reforçar um pouco isso que o Gilmar trouxe, né? O assistido ou o beneficiário, realmente, isso, né? A gente fala, né, Carlos? Mas o assistido, ele acaba recebendo o benefício depois de contribuir por tantos anos. Essa é a lógica, realmente. E o objetivo de uma entidade de previdência, né, ela é especialista justamente em entregar isso, né? É o benefício para ele aproveitar depois a melhor fase quando diminui o ritmo, como disse a Regídia, porque isso melhora a qualidade de vida dele. Não é um produto que ele vai buscar no mercado para investir numa criptomoeda ou mesmo na bolsa de valores, como eu citei, que tu corre um risco muito superior e os objetivos são diferentes. Quando tu investe numa entidade que é especialista nisso e a profissionalização do setor ela está avançando cada vez mais, você tem uma garantia maior e uma segurança maior de que vai receber aquele benefício para melhorar a sua qualidade de vida no futuro. Então, esse é o diferencial do setor
de previdência complementar que as entidades têm entregue aí, no caso das células, por exemplo, são 50 anos de história, né, já pagando benefícios já há muitos anos, então tem uma experiência e uma especialização muito grande no setor. A gestão dos recursos, ela se dá de uma forma que muitas vezes as pessoas não têm noção. Se eu não me engano, as entidades que estão associadas, né, junto à SCPrev, administram um patrimônio superior a 20 bilhões de reais. 20 bilhões, gente, a gente está se aproximando aí da arrecadação do Estado de Santa Catarina em torno de 40%, indo para 50%. Então, vê a confiança que se tem e a credibilidade. E, gente, todo esse time que está ali formado, que está consultores financeiros, analistas de mercado, analistas previdenciários, né? Fala um pouquinho para a gente de como esse escopo de que as pessoas não enxergam, mas essa equipe está lá trabalhando à disposição. Eu acho que aqui, complementando o que já foi colocado, eu acho que tanto a questão da especialização das pessoas que estão fazendo esses investimentos, tanto com exigência de certificação para ocupar esses cargos, principalmente das pessoas que tomam essas decisões, mas também a própria legislação, ela define limites. Então, a legislação, ela já prevê alguns limites no sentido de ter esse cuidado. E hoje o que acontece, muitos planos, inclusive, eles também já estão se modernizando no sentido até de ter perfil de investimentos. Então, uma pessoa mais jovem, de repente, ela está um pouco, como ela tem um tempo maior, ela até tem uma disposição maior de eventualmente ter um investimento com um pouco mais de riscos, ou alguém que não tem esse perfil, com uma modalidade mais conservadora, mas independente disso, todos os investimentos que são feitos, eles têm um regramento muito forte, exatamente porque a gente está pensando assim, não é um investimento de 1 ano ou 2 anos, é um investimento, eu falo, é 30 anos até a pessoa se aposentar, mas 30 anos no mínimo para receber enquanto assistido. A responsabilidade de fazer essa administração e fazer, por que não, que essa poupança renda. Porque o dinheiro não fica parado, ele não está trancado num cofre ou parado embaixo do colchão, né? Existe toda uma rentabilidade que vai ser proporcionada lá na frente e também uma proteção em relação à inflação, que a gente sabe que no país ela sempre esteve presente, né? Gilmar, para a gente fazer o nosso giro aqui e o nosso encerramento, que já estão nos chamando aqui para o próximo evento, né, que já vai começar, dentro desses desafios, o que seria agora, para resumir, talvez em uma palavra, do momento da Previdência Complementar dentro desse novo cenário, dentro do que a gente conversou até então? Olha, vou puxar para o meu lado, que é o tema realmente do nosso evento, humanização. Estamos evoluindo muito realmente no processo da digitalização, da modernização, mas a gente não pode esquecer quem está atrás de todas essas máquinas, as pessoas. Então a gente tem que humanizar o processo. Então esse está sendo realmente um período de transição, que a tecnologia está vindo com tudo, mas a gente nunca pode esquecer as pessoas que fazem o processo andar. Então meu resumo é isso, vamos humanizar nossos processos digitais. É o trabalho de pessoas para pessoas. Justamente. Ivécio, o que você pode contribuir? Gostei muito do que o Gil falou, mas para utilizar até uma palavra que foi usada na reunião hoje de manhã, né, Regília, e acho que resume bem a necessidade do setor hoje, é fomento, é incentivo. Né, porque a Previdência já passa tanta dificuldade, a Previdência Oficial já tem tantos desafios, e a gente entende que incentivar a previdência complementar e dar fomento à educação previdenciária, ela pode realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer o setor crescer. Né? E como é que seria rapidamente esse tipo de fomento? Na parte educacional, na formação dos jovens, ou também esse contato dentro do âmbito corporativo, por exemplo? Evolui nos dois sentidos, né? Tanto no âmbito corporativo quanto se investir em educação previdenciária, mas existe também uma forma de se incentivar através de legislação, né? Por exemplo. Não atrapalhar também ajuda, né? Porque, por exemplo, nós tivemos aí recentemente a notícia de que queriam tributar, né, enfim, a parte de investimentos quando passa em herança, né, incluir o sucessório, né, porque hoje você pode fazer a sucessão sem pagar o ITCMD lá. E queriam acrescentar um imposto, ou seja, isso desincentiva no setor, faz a pessoa eventualmente migrar para um outro tipo de investimento, se for o caso, para não ficar naquilo ali, não sofrer o imposto. Então, na legislação pode prever alguma forma que incentive, na verdade, o investimento em previdência. Primeiro, não atrapalhando, mas eventualmente criando outros incentivos, outros benefícios que venham a fomentar o setor. Regília. Eu concordo com o que foi colocado, mas eu incluiria a questão que está diretamente relacionado, mas a questão da conscientização da importância da previdência.
e quanto isso lá na frente, quando a pessoa fez, ela percebe que foi uma decisão, como tu mesmo colocou no início, inteligente e muito acertado. Então, acho que talvez o que eu deixaria é como a gente consegue conscientizar o maior número de pessoas de que ter uma previdência complementar é quase que um presente que a pessoa está dando para ela mesma. Maravilhoso é quando a gente se presenteia, né? A gente pensa tanto nessas outras pessoas e muitas vezes esquece de pensar na gente. Para você que está nos assistindo aqui, estamos no 14º Encontro da Previdência Complementar, Região Sul, nessa mesa de debates, não de debate, de discussão, porque as afinidades, né, apontam para o mesmo norte, aí das responsabilidades, dos desafios da Previdência Complementar, que ela está sempre voltada aí para o seu ganho, conforto futuro e segurança. Quem tem segurança consegue planejar, consegue viver bem, ter qualidade de vida e ter novos desafios a serem enfrentados. Continue com a gente. E a gente volta no próximo podcast.